Do encaminhamento da auditoria ao Ministério Público já foi decidido, né? A diretoria do sindicato já confirmou isso aqui. Mas o que eu queria trazer aqui a contribuição dessa plenária é que a auditoria mostrou, né, essa série de irregularidades, e hoje nós estamos aqui para poder justamente apreciar as contas, e é importante que toda vez que haja apreciação de contas a gente esteja realmente bem informado sobre elas, para que se evite, né, estar se fazendo sempre auditorias e sempre apurando erros. Então, se naquelas assembleias passadas, né, quando houve a apreciação das contas do sindicato, houvesse o maior zelo para a apreciação daquelas contas, tanto por parte do Conselho Fiscal passado, quanto por parte das pessoas que aprovaram aquelas contas, talvez a gente não tivesse hoje discutindo aqui esse problema de encaminhamento da auditoria para o Ministério Público, né? E a informação que eu gostaria de acrescentar, que me foi passado por uma ex-diretora, ela me procurou aqui na porta do fórum, né? E obviamente ela veio me falar, né, sabendo que eu iria trazer essa informação para cá, né? E achando que de repente não iria divulgar o nome dela, mas eu vou dizer quem foi que disse e o que disse, né, para que se averigue isso daí mais para frente, né? A ex-diretora Amanda, no dia que eu estava chegando no fórum, me parou aqui e fez questão de me falar que o ex-diretor Alcedi, né, montou uma marmoraria, me deu até o endereço, Avenida Marechal Rondon, 2077, segundo ela, tinha até uma foto no celular, né? Então é importante, né, averiguar se realmente isso é verdade. Não estou dizendo aqui, né, que isso é um fato, porque eu não fui lá no endereço ver se realmente funciona uma marmoraria e se é ele que está à frente desse negócio, né? Mas o diretor Alcedi foi o diretor que esteve à frente das finanças do sindicato na maior parte do tempo onde houve aqueles empréstimos que chegaram ao total de 10 milhões. Então é uma coisa para se averiguar, ver se realmente há um fundo de verdade nisso, porque até hoje o diretor Alcedi se recusa a vir prestar esclarecimentos daqueles empréstimos, que de 10 milhões se transformou em 2.800. Né? A empresa deve ser muito boazinha, né, para poder reduzir uma dívida de 10 para 2.800. Isso não existe, né, no nosso país, a gente sabe disso. Então estou trazendo essa informação e colocando aqui a importância da nossa participação, do zelo que a gente tem que ter com as contas, e é por isso que a gente está aqui hoje. Quando você, por exemplo, escolhe dar ao serventuário um presente como um calendário que o Sindicato de Justiça fez, deu, não é só a questão do custo financeiro daquilo ali tem um significado. Quando você escolhe investir em outro tipo de abordagem aos servidores, dando, por exemplo, um broche para ele usar no dia a dia, contra as mazelas que ele passa aqui, isso é um caráter político, não é só o custo financeiro daquilo ali. Então é importante a gente ter clareza que a política é que envolve até os números que são colocados aqui. E uma coisa que a gente precisa também ter claro é que muitas das coisas que foram aqui esclarecidas, elas já poderiam ter sido esclarecidas se houvesse o cuidado, é por isso que eu falei a nossa participação aqui, o zelo de se pedir ao Conselho Fiscal o parecer antes de se tentar aprovar qualquer conta do sindicato no interior do Estado. Isso foi um erro, e é importante que a diretoria do sindicato reconheça esse erro. Ter levado as contas para serem aprovadas no interior do Estado sem o parecer do Conselho Fiscal foi um erro. Nunca nenhuma administração anterior fez isso, mesmo aquelas que depois foram questionadas. Se não há o que temer, por que então que ele pediu? Olha, até o dia tal eu quero o parecer, vocês me apresentem o parecer, vocês têm um prazo e aí eu vou levar. Estava na pauta do CRZ a prestação de contas aqui de 2012 e não tinha o parecer do Conselho Fiscal. Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então o que se falou, se esclareceu alguma coisa, mas muitas dessas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Agora, com relação à questão da licitação, não me convenceu, porque eu não vi licitação com relação às coisas que foram colocadas aqui. Porque o que é licitação? É você tornar público um processo de contratação, né? O auditor foi contratado com base em licitação, né? Então, se respeitou o estatuto do sindicato com relação a isso daí. É importante, todas as obras foram buscar no CRZ, foi dado um informe aqui, que foram buscar a mão de obra, cidade de Queluz, parece, São Paulo, não sei, foi em São Paulo, né? Foram buscar a mão de obra em São Paulo, porque não tinha mão de obra mais barata no Rio de Janeiro, houve licitação, isso foi público. Não ocorreu isso, porque a licitação é o processo ser público.
E as pessoas não ficaram sabendo. E aonde que vai ser a publicidade disso? É no site? É num panfleto? É para todo mundo saber? A categoria está realmente informada daquilo? Porque teve uma vez uma contratação que deram prazo de 48 horas. Isso é tornar um processo público, para que as pessoas possam ter acesso e até se interessar. Então não houve isso daí. Então é importante a gente ter claro. Eu estava vendo aqui algumas coisas aqui das notas. Teve um diretor aqui que gastou R$100 para ir de Magé a Guapimirim. De Magé a Guapimirim dá quanto? 14 quilômetros. Quem tem carro aqui sabe quanto litro de gasolina vai se gastar, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Pode parecer bobeira, mas não é sério você apresentar uma nota dessa, né? Quem tem carro sabe que com um tanque você faz muito mais quilômetros do que isso que está colocado aqui, né? Isso sem contar outras coisas. Agora, se tivesse o zelo de pedir com antecedência ao Conselho Fiscal, e aí com antecedência se apresentar os esclarecimentos e trazer as coisas para que todo mundo estivesse bem informado, a gente não teria uma série de problemas desses que nós estamos tendo aqui. E por isso, minha gente, eu penso que não dá para aprovar essas contas da maneira como isso aqui está. Porque, primeiro, não houve, né, o tempo necessário para poder ser apresentado, não houve, né, a licitação de muitas coisas que foram feitas aqui, e ainda tem isso daqui. Isso é só um exemplo. A gente não sabe tudo, né, mas esse diretor depois tem que ser chamado às falas, porque, sinceramente, você gastar 14 km, R$100, qualquer um aqui que tem carro sabe que isso está errado. Tá? Muito obrigado. Não tem mais ninguém inscrito.